Amém. Convido a todos a abrirem vossas Bíblias em Lucas, capítulo 14, versículo 26 ao 33. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 14, versículos 26 ao 33. Que assim nos diz: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não há podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Até aqui. A igreja pode se assentar. Conforme foi adiantado pelo pastor, hoje tive um pequeno problema com o estômago, não sei o porquê, mas ainda assim a gente tem que fazer a obra da mesma forma, e Deus ele reconhece o sacrifício que a gente faz. E peço já de antemão o perdão dos irmãos, se caso eu me perder um pouco, por causa ainda da dor que ainda estou sentindo, mas a gente vai fazer conforme a obra do Senhor, ela pede, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco aos irmãos sobre aquilo que Deus colocou no meu coração durante a semana. E a gente sabe que Deus ele é misericordioso com a gente em todo momento, e Ele nos abençoa com a nossa vida diariamente, e a vida de um cristão não é nada fácil. A gente sabe que existem muitos impedimentos, muitos empecilhos nas nossas vidas, por declarar que a gente é cristão, por dizer que a gente serve ao Senhor. E a gente não pode se desanimar com aquilo que a gente recebe do mundo. E a gente só recebe tristeza. A gente sabe que o mundo vem para nos desanimar, nos afrontar. E a gente sabe que Jesus ele está sempre do nosso lado para nos ajudar. E é isso que Jesus espera da gente. Que a gente reconheça que Ele está do nosso lado mesmo na tristeza e na luta. E quando eu estava lendo sobre esses versículos de Jesus, falando sobre a renúncia que a gente tem que fazer daquilo que a gente tem de mais precioso, e renunciar à família por Jesus não é nada fácil. Graças a Deus, aqueles que nascem no berço evangélico, porque os pais, os irmãos, todos reconhecem que você também é um cristão, que você também está no caminho que é correto. Mas acredito que deve ser muito mais difícil para aqueles que nascem num berço que não é cristão. A gente tem muitos testemunhos de pessoas que nasceram em berços que não eram evangélicos, se tornaram evangélicos e ganharam toda a família para Jesus. E isso é uma dádiva que Deus dá, isso é um milagre que Deus faz. Porque nascer numa família que não é cristã é você já ser condenado automaticamente a ir para o inferno. A gente não imagina isso, mas isso é o que pode acontecer. Graças a Deus que Jesus ele morreu por nós, para que essas famílias que não conhecem Jesus venham ser alcançadas. Mas aqui nesse versículo a gente pode ver um grande amor que Deus quer que a gente tenha por Ele. E seguir esse amor por Ele é difícil, exige renúncia, exige determinação naquilo que a gente tem de mais precioso. E
na verdade, o amor é muito mais do que a gente pode expressar. Não é somente dizer que a gente ama o Senhor e pronto, já renunciamos tudo que tem no mundo, da família. Não. A gente tem que seguir aquilo que Deus colocou na nossa vida, que é a palavra. E amar Jesus é um conjunto de ação e sentimento, aquilo que a gente age e faz por Ele e aquilo que a gente sente por Ele. Quando isso nos leva a refletir que ainda que a gente sacrifique os nossos sonhos, nossos projetos por Jesus, até mesmo a família, Deus ele espera muito mais do que isso por Ele. Veja que é algo enorme e grande para fazer, e só isso já é um milagre. A gente conseguir fazer todas essas coisas por Jesus é um milagre. A gente consegue ver que até mesmo nisso, quando a gente tenta fazer, é Deus operando em nós, para que a gente busque Ele cada vez mais. E isso vai seguindo e a gente vai querendo mais e mais e mais. E é como uma água que a gente não para de beber. E Ele não é só aquilo que a gente tem de mais precioso. Ele é a razão pela qual a gente vive e pela qual a gente morre. Ele fala em Romanos capítulo 14, no versículo de 8 a 9, que diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ao vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Veja que ele coloca isso para que a gente possa ser, mesmo quando estamos vivos, que vivamos para o Senhor, e quando morramos para o Senhor. E é graças a Ele que a gente consegue isso, é pela sua infinita misericórdia. E amar a Jesus é uma constante busca das coisas que nos aproximam dele. Isso é nas coisas pequenas da vida. É oração, é a busca por alguém que possa te aconselhar naquilo que você tem dúvida, em louvores. Tudo aquilo que Deus já colocou na Bíblia serve para que a gente siga, para que a gente tenha esse amor por Ele. A gente só consegue amar alguém quando a gente renuncia a coisas que a gente não gostaria de ouvir, de sentir. E isso é um amor verdadeiro. E às vezes Deus fala coisas pra gente que na hora nos aborrece, a gente não entende o porquê, mas Deus, Ele sabe do futuro e conhece os nossos planos, os nossos projetos, o nosso coração. Então Deus, Ele quer que mesmo que às vezes a gente não entenda, mas que a gente siga fazendo a obra dEle, que a gente não pare de lutar, de buscar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, seja por uma família que às vezes não quer te ouvir, não quer te escutar, ou alguém que você ama, que está do seu lado, mas não aceita Jesus. Então, se Deus colocou isso para você, é para você fazer e buscar, orar incessantemente. Deus, Ele coloca as coisas nas nossas vidas, não porque é um impedimento ou um problema, mas aquilo ali vai ser para a nossa salvação e salvação da nossa família, da nossa casa. Então não pare de lutar. E a gente pode ver que é uma luta diária, que a gente não pode parar. É uma luta diária para resistir e fugir das coisas que nos afastam dele também. Porque a gente sabe que o mundo ele vem até nós com coisas bonitas, coisas que nos satisfazem momentaneamente, e às vezes isso atrapalha a nossa vida com Deus. Então isso é uma luta constante, a gente tem que fugir. A gente não consegue, com as nossas forças, lutar contra o mundo. A gente não consegue. A gente foi feito a matéria desse mundo. O que tem dentro de nós é o Espírito, que luta sempre contra o que tem na carne. Então aquilo que a gente alimenta mais, sempre vencerá. Se a gente alimenta a carne vai vencer. Então, por isso que Deus recomenda sempre a oração, porque ela é simples, não precisa de muito. Basta você sentar, orar, não precisa nem ajoelhar. Ele sabe que você está fazendo um sacrifício, mesmo sentado ou deitado.
E Deus ele quer isso, quer que seja de coração, que a gente busque Ele de todo o coração. Está na Bíblia mesmo, fala isso. E a gente pode ver no capítulo 4 de Tiago, no versículo 7, que diz assim, Tiago capítulo 4 e 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. A gente pode ver que na Bíblia tem toda a ferramenta possível para a gente entender que a gente não pode vencer o mal. É Deus que venceu por nós, porque Ele sabia que nós não poderíamos vencer. E a gente pode também ver que o diabo sempre busca uma fraqueza da gente, aquilo que a gente mais tem de precioso nesse mundo. E é por isso que Deus quer que a gente tenha Jesus como mais precioso, aquilo que a gente tem de mais caro na nossa vida. Porque o diabo ele sabe que aquilo que a gente tem de mais valioso, ele vai atacar. E em 1 Pedro, capítulo 5, 8, a gente pode ver: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então ele não vai desistir até que você caia, até que você desista de servir a Jesus. E isso não vai ser a nossa derrota. Só vai ser a nossa derrota se a gente desistir, se a gente largar a mão de vir na igreja, largar a mão de orar e buscar a Deus. A gente não vai ser salvo porque viemos à igreja, a gente vai ser salvo porque buscamos o Senhor. É isso que faz a diferença. A gente sabe que pequenas coisas vão acrescentando a nossa fé. E buscar a Deus em casa, ela acrescenta muito a nossa fé. Buscar a Deus na igreja acrescenta muito a nossa fé. Então, quanto mais nós buscarmos, mais seremos fortes de Cristo. E uma coisa que vemos muito na Bíblia também é sobre o orgulho. Deus ele fala em várias histórias da Bíblia que falam sobre o orgulho e como Deus odeia esse sentimento de podermos achar que nós podemos fazer alguma coisa. E a gente tem a história de Nabucodonosor, que é um homem que era rei e teve que pastar para conhecer Deus. Ele teve que comer capim para entender que Deus era rei. Ele foi o maior rei que já existiu na terra e ele teve que comer capim porque ele não queria acreditar. Então a gente sabe que o orgulho ele move a mão de Deus contra aquela pessoa. Então que a gente possa reconhecer no nosso dia a dia que a gente tem que fugir do mal, porque a gente não pode vencer. Deus ele recomenda que a gente busque a Ele, porque é uma forma de Ele proteger a gente, de Ele mostrar que o nosso caminho ele é falho, ele é ruim. E quando a gente se dobra aos joelhos e busca o Senhor, a gente está mostrando a nossa humilhação, mostrando que a gente não consegue fazer sem Ele. E aí Deus ele age, Ele mostra que Ele pode nos ajudar e nos levantar, seja em qual problema for. É difícil, mas a gente não pode parar. Seja o que problema você tiver, Deus ele vai conseguir te ajudar e te libertar, seja no que for. Deus ele não é um homem para a gente julgar e dizer que você não consegue. Ele está aqui para te estender a mão e te ajudar. É isso que Jesus faz. Ele salva, ele opera milagres. E a gente pode ver em Gálatas capítulo 6 e no versículo 3 que diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Veja que Deus ele vai dando o caminho, mostrando qual o caminho a gente tem que tomar. É se desviar desse orgulho, das coisas que a gente pensa em poder fazer alguma coisa. Deus sabe que tudo que fazemos é através da misericórdia de Deus. E a gente pode ver outro ponto quando Jesus fala sobre a entrega total a Ele, porque renunciar a todas as coisas que nós temos é uma entrega total a Ele. Tudo aquilo que a gente tem aqui na terra, a gente renuncia e fala: não, Senhor, eu tenho tudo isso porque foi o Senhor que deu. Então isso é uma entrega a Ele. Isso significa que tudo que fazemos, pensamos, nos preocupamos, tudo aquilo que nós temos, a gente tem que entregar na mão de Deus. E quando eu falo nos preocupamos, eu queria até usar um exemplo de quando a gente conhece a pessoa que a gente casa, que a gente ama. Quando a gente está com essa pessoa, a gente se preocupa com tudo que ela faz, com tudo que ela pensa, com tudo que ela vê. Por quê?
porque é uma paixão, é um amor, que a gente tem tanta preocupação que nos leva a pensar, mas será que ela está gostando disso? Será que o presente que eu dei, ela gostou? E imagine Deus, Jesus vendo tudo isso. O que nós estamos fazendo para Ele? E será que Ele está gostando? Será que Ele vê o nosso dia a dia? Será que Ele está se agradando daquilo que nós pensamos? Às vezes, será que nós damos algum presente para Ele? E é um presente que às vezes a gente não faz? Uma oração diferente, ou um louvor que fazia tempo que nós não louvávamos, alguma coisa a gente tem que fazer e dar para Jesus. Isso é uma preocupação que a gente deveria ter com Deus. Pensar, Deus, será que eu estou te agradando? Assim como a gente pensa da nossa pessoa que está ao nosso lado, será que nós estamos agradando aquela pessoa? É assim que nós temos que ter com Jesus também. Ele espera de nós esse amor, essa preocupação com Ele, de saber se Ele está gostando da nossa vida. O Senhor também espera essas coisas de nós, não só, e não precisamos também usar de misticismos, ou manter as leis do Antigo Testamento, para que essas práticas diárias, de amor ao Cristo, de amor a Deus, a gente não precisa manter esses misticismos, essas leis, para que só assim Deus vai se agradar. Não é aquela prática em si. Jesus veio mesmo para mostrar que Ele não veio revogar a lei, mas sim para aperfeiçoá-la, para mostrar que mesmo a gente não conseguindo fazer, mesmo a gente não mantendo o caminho correto, se a gente se humilhar, se prostrar diante dos pés dele, Ele vai olhar, Ele vai perdoar e vai seguir o nosso caminho corretamente de novo. A gente vai sempre falhar infinitamente, mas com Deus, com Jesus, a gente está sempre guardado, sempre longe do mal. E por mais que a gente pense, nossa, de novo, mas Deus, Ele está ali, Ele vai te ajudar, Ele não vai te desamparar. Nunca que Ele vai desamparar alguém. É a gente que foge dele, é a gente que se distancia dele. O diabo, ele espera que isso aconteça para colocar isso na sua cabeça e falar, não vai mais, não precisa mais ir. E não. E Deus, Ele espera que a gente busque Ele mesmo, a gente errando e tropeçando, porque Ele sabe que a gente não consegue. E a gente pode ver também em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 11, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que não tem coisa mais linda de saber que um Deus tão poderoso se humilhou a si mesmo, além de ser servo, além de se colocar na posição de homem, de pó, de coisa que é perecível. Ele se humilhou para mostrar o caminho que devemos seguir. Às vezes é difícil, irmãos, se humilhar, porque às vezes dói, machuca. O mundo, ele machuca a gente. Mas Deus, ele nos ensina a se humilhar mais ainda. E é aí que Deus, ele entra. Ele entra para salvar aquilo que você está pedindo, a tua família, para te abençoar. Porque Ele reconhece, você está colocando aquilo que é de mais precioso, que é você mesmo, que é cuidar de você mesmo. Ele está falando, Senhor, estou me humilhando, eu estou entregando, Senhor. Eu sei, eu não consigo suportar, mas é o Senhor que faz, é o Senhor que guarda. Glória a Deus, aleluia. E é isso o modelo que Deus quer que nós sigamos. Seguir a Cristo, é esse o modelo.
é difícil, é doloroso, lutas vão vir, até por causa da volta de Jesus as coisas irão piorar. E nós sabemos que o único que pode nos guardar, e eu digo espiritualmente, porque às vezes, fisicamente, Deus ele permite, porque Ele sabe de todas as coisas, mas ainda assim não podemos desfalecer, não podemos desistir, porque ainda que o nosso corpo morra, o nosso espírito ainda vive, e se a gente escolhe o caminho que Deus colocou, o nosso espírito vai para a abundância, para a paz, nunca mais haverá choro. E é isso que Deus espera da gente, que a gente siga Ele com esse amor, com esse ímpeto, de saber que tudo isso vai passar, de que todas essas coisas que vêm é para nos distrair, são vãs, e nós sabemos que Deus ele é eterno. A gente não pode apostar contra isso. O mundo é para acabar, não tem mais o que fazer. Deus ele morreu para salvar o espírito, a nossa alma, para reconstruir aquilo que tem de mais precioso, que é a nossa ligação com Jesus Cristo. É isso que Deus veio fazer. E a gente pode ver em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 ao 18. 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às nossas coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Veja Deus colocando a nossa aposta em jogo. Você quer apostar no mundo? Você quer colocar todas as tuas forças no mundo? Para quê? Se vai acabar. Não existe mais depois. O que existe é a vida eterna, e não é neste mundo, é fora dele. Ou é com Jesus, ou é com o sofrimento eterno. Então nós sabemos que essas lutas que vêm para nos desfalecer, nos desanimar, mas elas produzem em nós, como aqui Paulo fala, que é um peso de glória eterna muito grande. Veja que a gente sofre aqui para ganhar mais no céu. Então quanto mais sofremos, mais somos gloriosos no céu com Jesus Cristo. Então não desistamos de buscar ao Senhor, mesmo que esteja tudo de cabeça para baixo na tua vida. Não desista de buscar, não desista de seguir a Jesus, de renunciar a tudo que tem no mundo, seja a tua família, seja aquilo que te impeça a buscar ao Senhor. Mas entenda, não é que você vai deixar de seguir, deixar a tua família de lado por causa de Jesus, não é isso. Deus ele quer que aquilo que tem de mais precioso seja Jesus. Para quê? Para que você possa salvar a tua família, para que você possa seguir esse mundo, mesmo com dificuldade, com alegria, com paz. E é isso que Deus espera da gente, que a gente siga esse Jesus, independente daquilo que a gente está passando, que a gente não esqueça dele mesmo nas bonanças e mesmo nas alegrias. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu estava numa luta bem difícil, mas eu sei que Deus ele tem falado ao meu coração e também tem falado ao coração de toda a igreja, e sei que se a gente seguisse Jesus, a gente consegue chegar no final, a gente consegue tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, graças a Deus.